Você já se perguntou de onde vem o termo nerd? Acontece que essa palavra curiosa tem mais significado do que parece. O termo nerd foi introduzido pela primeira vez pelo Dr. Seuss em seu livro de 1950, Se Eu Fosse o Dono do Zoológico. Nesta história divertida, ele usou o termo para descrever uma criatura estranha, mostrando o maravilhoso e imaginativo mundo de sua escrita. Mal sabia ele que esse termo brincalhão evoluiria dramaticamente ao longo dos anos. Avançando para hoje, ser nerd não é mais algo do qual se envergonhar. Agora descreve com orgulho pessoas que são profundamente apaixonadas por seus interesses, seja ficção científica, tecnologia, jogos ou qualquer outra coisa que desperte sua curiosidade. A conotação negativa que antes existia se transformou em um símbolo de honra entre comunidades que celebram a cultura geek. É incrível como uma palavra simples e inventada se enraizou em nossa língua, refletindo uma mudança na forma como vemos a inteligência e o entusiasmo. Então, da próxima vez que você ouvir alguém se referir a si mesmo como nerd, lembre-se, eles não estão apenas falando sobre alguém que gosta de livros. Estão celebrando uma cultura vibrante e diversificada. Você consegue adivinhar o que realmente movimenta a menor prisão do mundo? A prisão de Sark, localizada na encantadora ilha de Sark, em Guernsey, é a menor prisão do planeta. Aqui há espaço para apenas 2 prisioneiros ao mesmo tempo, e essa instituição única existe desde o século XIX, cumprindo sua função para pequenas infrações. Imagine um lugar onde as paredes estão mais próximas do que na maioria das casas, mas ainda assim exerce a justiça. Essa aconchegante prisão reflete o estilo de vida pacífico da ilha, oferecendo um serviço necessário. Em um mundo onde as prisões costumam ser grandes e superlotadas, a prisão de Sark continua relevante e em funcionamento, mostrando que até mesmo espaços pequenos podem ter grande importância. Os visitantes de Sark podem admirar sua história e o charme peculiar dessa instituição estranha. Então, da próxima vez que você pensar em prisões, lembre-se, às vezes, menos é realmente mais. Prepare-se para se surpreender com as galinhas de seda e seus mistérios. Essas aves incríveis têm a habilidade única de criar complexas redes de seda, que desempenham uma função importante: proteger seus ovos. Embora o tipo exato de galinha de seda responsável por tecer essas estruturas misteriosas ainda seja desconhecido, a beleza e a complexidade dessas redes são verdadeiramente fascinantes. As formações de seda lembram padrões de agulhas. Todas elas têm uma forma redonda única, o que as torna ainda mais atraentes. Os cientistas ainda não observaram essas criações de perto, deixando muito espaço para curiosidade e futuras pesquisas. Imagine a surpresa quando descobrirmos como um ser aparentemente simples como uma galinha pode criar uma arte tão delicada e funcional. A seda protetora não só guarda os ovos de perigos potenciais, mas também levanta questões sobre as vantagens evolutivas que essa característica única oferece. O que mais podemos aprender sobre essas galinhas de seda incomuns? Uma das tradições mais deliciosas e divertidas durante o Ano Novo Lunar é a prática de comer bolinhos, conhecidos como jiaozi. Este prato saboroso é especialmente apreciado na véspera de Ano Novo, quando as famílias se reúnem para fazer e compartilhar essas pequenas delícias. O formato dos bolinhos lembra antigos lingotes de ouro ou prata, simbolizando riqueza e prosperidade para o ano que vem. Tradicionalmente, as famílias podem esconder uma moeda dentro de um dos bolinhos, adicionando uma camada extra de emoção. Quem encontrar a moeda é considerado afortunado e terá boa sorte durante o ano. Que tal uma loteria saborosa? Os bolinhos vêm em uma variedade de recheios, desde carnes e vegetais salgados, até opções doces que agradam ao paladar, oferecendo algo para todos. Enquanto as famílias se reúnem à mesa, o ato de fazer bolinhos juntos promove união e alegria. Portanto, seja você um amante de bolinhos ou esteja experimentando pela primeira vez, saborear jiaozi durante esta temporada festiva é uma maneira deliciosa de dar boas-vindas a novos começos e boa sorte. É verdade que os robôs podem se revoltar contra nós. A peça explora profundamente temas como escravidão e exploração, mostrando como os robôs, criados para servir os humanos, desenvolvem consciência própria. Imagine, quando essas máquinas inteligentes começam a pensar por conta própria, elas percebem que seus criadores não as tratam de forma justa. Isso leva a uma revolta dramática contra seus donos. Essa ideia vai além do teatro. Ela sugere um futuro onde robôs, inteligência artificial e dispositivos mecânicos se tornam mais integrados em nossas vidas.
Desde gadgets domésticos simples até IA avançada como chatbots, a evolução da tecnologia questiona nossa compreensão do que significa ser vivo ou consciente. À medida que avançamos na robótica e na programação, devemos nos perguntar quão responsáveis somos em relação a essas criações, e se um dia elas não desejarão conquistar a liberdade, como na peça. Incrível, mas é proibido ter jacarés em banheiros. No estado do Arkansas, essa lei incomum destaca a importância da segurança e das condições adequadas para esses animais selvagens. Jacarés, embora interessantes, podem ser imprevisíveis, o que representa sérios riscos quando estão em espaços pequenos, como um banheiro. O objetivo dessa regulamentação é prevenir acidentes e garantir a segurança do público. Em vez de ter esses poderosos répteis em casa, a lei incentiva a criação de ambientes adequados, que atendam ao seu tamanho e comportamento natural. Ao enfatizar a necessidade de um ambiente seguro, o Arkansas busca proteger tanto os jacarés quanto as pessoas que vivem ao seu redor. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre alguém que quer ter um jacaré como animal de estimação, lembre-se de que não se trata apenas de uma regra estranha, é uma questão de segurança para todos neste mundo selvagem e surpreendente. Você sabia que Emma Chamberlain se desfez da maioria de suas coisas? Em um passo ousado que surpreendeu muitos, Emma, uma influenciadora popular com 15 milhões de seguidores no Instagram, decidiu se livrar de 90% do seu guarda-roupa. Essa decisão veio do seu desejo de se afastar do ciclo interminável da moda online, um mundo que muitas vezes leva as pessoas a comprar e descartar roupas constantemente. Ao reduzir seu guarda-roupa, Emma não apenas simplificou sua vida, mas também fez uma declaração sobre a importância da sustentabilidade. Ela quer inspirar seus seguidores a refletirem sobre a moda rápida e seu impacto no meio ambiente. Com contratos de marcas como Louis Vuitton e Cartier, Emma continua sendo um ícone da moda, mas agora desafia as normas do consumismo. Sua atitude levanta uma questão importante. Podemos abraçar nossa individualidade sem cair na armadilha das tendências? Vamos repensar nossa relação com a moda. Descubra a incrível Biblioteca do Lixo em Ankara e seu impacto surpreendente. Esta biblioteca inovadora chamou a atenção do mundo, não apenas por ter livros, mas também por ser um símbolo único de reciclagem e criatividade. Construída com materiais descartados, a Biblioteca do Lixo em Ankara mostra como até mesmo os resíduos podem ganhar uma nova vida e se tornar algo valioso. Os moradores trazem livros e outros itens, demonstrando que pequenas boas ações podem gerar grandes mudanças na comunidade. Ao tornar a literatura acessível a todos, independentemente de sua origem, esta biblioteca inspira as pessoas a valorizarem o poder da leitura. Ela ressalta a importância de compartilhar histórias e conhecimentos, lembrando a todos nós que os livros podem ser encontrados nos lugares mais inesperados. Será que este espaço criativo pode mudar nossa percepção sobre resíduos e recursos? Surpreendentemente, é um fato que Atenas moldou nosso mundo. Atenas, Grécia, orgulhosamente carrega o título de berço da civilização ocidental, e isso não é à toa. Esta cidade vibrante mistura a história antiga com a vida moderna de forma harmoniosa. Imagine passear pelas ruas movimentadas, vislumbrando o majestoso Partenon, um templo dedicado à deusa Atena, que inspirou o nome da cidade. Esta estrutura notável data do século 100 a.C. e é um símbolo de democracia e filosofia, ambos enraizados na cultura ateniense. Mas não se trata apenas das ruínas. Atenas hoje é um centro de inovação, arte e educação. Com uma mistura dinâmica de cafés contemporâneos, galerias de ponta e mercados animados, a cidade pulsa com energia. Instituições educacionais aqui, como a Universidade de Atenas, continuam a estimular mentes e inspirar ideias. Portanto, seja você um amante da história antiga ou apenas esteja em busca de uma aventura mediterrânea, Atenas oferece uma experiência única, onde passado e presente coexistem de forma bela. Você está pronto para explorar esta cidade incrível. Difícil de acreditar, mas latas de alumínio viram fantasias. Na vibrante Bahia, um talentoso grupo elevou a reciclagem a um novo patamar. Durante um animado desfile em Madrid de Dios, mais de 30 participantes entusiasmados criaram fantasias coloridas a partir de impressionantes 1.600 latas de cerveja e refrigerante descartadas. Esses trajes criativos não apenas impressionaram o público com seus designs únicos, mas também adicionaram um elemento sonoro empolgante, fazendo barulhos enquanto seus usuários dançavam e se moviam.
Essa abordagem inovadora destaca o espírito da autoexpressão artística e promove a conscientização ambiental, mostrando como resíduos comuns podem ser transformados em algo belo e divertido. Transformando lixo em tesouro, os moradores da Bahia inspiram outros a repensar a reciclagem e a celebrar a criatividade. Será que essa tendência pode se tornar um movimento global na moda sustentável? O mundo pode realmente caber no Texas? Pode parecer surpreendente, mas toda a população do nosso planeta poderia teoricamente se acomodar no Texas, com cerca de 30 metros quadrados para cada pessoa. Essa ideia incrível nos dá uma nova perspectiva sobre o tamanho do Texas, em comparação com as cidades superlotadas que costumamos pensar. Para se ter uma ideia, a área do Texas é de aproximadamente 700 mil quilômetros quadrados, tornando-o um dos maiores estados dos Kauai. Uetira. Se alinharmos todas as pessoas do mundo, cada uma com seu próprio espaço, haverá espaço suficiente para todos se acomodarem confortavelmente. Essa estatística não apenas destaca as impressionantes dimensões do Texas, mas também nos faz repensar a densidade populacional global. Nas grandes cidades, muitas vezes nos sentimos apertados, mas no Texas há espaço para respirar. Então, da próxima vez que alguém disser que o mundo está superlotado, lembre-se das vastas planícies do Texas e imagine as possibilidades de espaço que poderíamos compartilhar. Você já se perguntou por que as lentes de contato mudaram tanto? No final dos anos 1800, o cientista alemão Adolf Fick criou as primeiras lentes de contato de vidro. Essas lentes eram um verdadeiro desafio para quem usava, grandes, pesadas e muito desconfortáveis, cobrindo todo o olho. Você consegue imaginar como era? Vamos para os anos 1940, quando houve um grande avanço com o surgimento das lentes de plástico. Essa inovação resultou em opções muito mais leves e respiráveis, mudando a experiência dos usuários. Hoje, as lentes de contato podem ser tão naturais que muitos esquecem que as estão usando. Os designs modernos focam no conforto e na clareza, facilitando a vida de milhões que dependem delas para enxergar. Então, seja por moda ou conforto, é incrível ver o quanto evoluímos desde aquelas primeiras lentes de vidro. Quem sabe o que o futuro nos reserva? Você já se perguntou por que os potrinhos conseguem correr tão rápido? Os potrinhos, ou filhotes de cavalo, nascem com uma habilidade incrível que surpreende a muitos. Eles conseguem andar e até correr apenas algumas horas após o nascimento. Essa habilidade única é vital para a sua sobrevivência. Na natureza, os potrinhos precisam seguir rapidamente suas mães e o rebanho para escapar de predadores. Logo após o nascimento, suas pernas são fortes o suficiente para suportar seu peso, e os instintos entram em ação. Em poucos minutos, você pode vê-los se equilibrando de forma hesitante, e logo já estão correndo ao lado da mãe. Esse rápido desenvolvimento é uma parte importante do seu crescimento. Na verdade, o potro geralmente é desmamado completamente em 6 meses. Essa capacidade natural destaca a incrível eficiência dos processos evolutivos que dotam os jovens animais com as ferramentas necessárias para sobreviver em seu ambiente. Não é impressionante? É verdade que a água engarrafada é água da torneira tratada? Muitos ficarão surpresos ao descobrir que a maior parte da água engarrafada nos Imederni vem da nossa própria torneira. Marcas grandes como Aquafina e Dasani usam principalmente água municipal. Essa água passa por processos simples de filtragem para remover impurezas, tornando-a segura para beber. No entanto, o que realmente impressiona é o preço. Os consumidores muitas vezes pagam centenas de vezes mais pela água engarrafada do que pela mesma água da torneira. Na verdade, uma garrafa de água de marca pode custar cerca de $1 ou mais, enquanto o custo de um galão de água da torneira é de apenas alguns centavos. Então, da próxima vez que você pegar uma garrafa, pense sobre o caminho que ela percorreu da sua torneira até a prateleira da loja. Essa é uma realidade surpreendente que questiona a conveniência, o marketing e nossas ideias sobre o que significa beber água. Algo incrível sobre 20 milhões de morcegos. No coração do Texas está a Caverna Bracken, lar da maior colônia de morcegos do planeta. Imagine-se na entrada ao anoitecer, quando o céu se transforma em uma tela onde milhões de morcegos surgem em uma nuvem majestosa. Essas criaturas extraordinárias, que somam cerca de 20 milhões, não são apenas fascinantes de se observar. Elas desempenham um papel crucial em nosso ecossistema.
Com a chegada da noite, esses morcegos se tornam os mais eficazes agentes de controle de pragas da natureza, devorando incontáveis insetos, incluindo aqueles incômodos mosquitos que atrapalham nossas noites de verão. Com a capacidade de consumir milhares de insetos em uma única noite, cada morcego contribui para a saúde e o equilíbrio do seu ambiente. Esse espetáculo noturno não apenas exibe suas habilidades de voo notáveis, mas também destaca a importância de sua missão ecológica. Portanto, da próxima vez que você encontrar um mosquito zumbindo ao seu redor, lembre-se de que esses morcegos estão trabalhando silenciosamente nos bastidores, ajudando a tornar nossas noites mais agradáveis. A impressionante exibição na caverna Bracken serve como um lembrete vívido de como os morcegos são essenciais para um ecossistema saudável. Difícil de acreditar, mas é uma lua azul. A lua azul aparece quando há 2 luas cheias em um único mês, criando um espetáculo raro e fascinante no céu noturno. Esse fenômeno ocorre em média a cada 2,7 anos, por isso os amantes da astronomia costumam esperar ansiosamente por sua chegada. Embora o termo lua azul possa sugerir um objeto celeste que realmente parece azul, na verdade não é assim. É apenas um nome bonito para esse evento incomum. A primeira lua cheia marca o início do mês, e quando a segunda aparece, chama a atenção de astrônomos e românticos. A celebração da lua azul até gerou expressões divertidas como "uma vez na lua azul", que significa que algo acontece raramente. Portanto, se você tiver a chance de ver essa raridade lunar, não deixe de sair, olhar para cima e aproveitar a magia do universo. Já se perguntou sobre o misterioso núcleo interno da Terra? Profundamente dentro do nosso planeta, existe um reino deslumbrante de ferro e níquel, onde as temperaturas são mais quentes do que a superfície do Sol. Este é o núcleo interno da Terra, e ele não está apenas parado, tem um segredo. O núcleo interno gira um pouco mais rápido do que a superfície em que caminhamos. Esse fenômeno fascinante é chamado de superrotações. Pesquisadores acreditam que essa rotação acelerada vem da relação única entre o núcleo interno e o campo magnético da Terra. À medida que o núcleo interno gira, ele influencia o movimento do ferro derretido ao seu redor, impactando as forças magnéticas do nosso planeta. Essa relação pode parecer pequena, mas desempenha um papel enorme na formação do campo magnético que nos protege da radiação solar prejudicial. A dinâmica do núcleo interno oferece pistas sobre processos geológicos, como ocorrem os terremotos e como o calor escapa do centro da Terra. Então, enquanto seguimos com nossas vidas diárias, esse núcleo ardente está em movimento, nos lembrando que há muito mais acontecendo sob nossos pés. Você pode se surpreender ao saber que existe a papofobia. Essa fobia incomum significa um medo irracional do Papa, que pode causar sentimentos intensos de ansiedade, pânico ou desconforto ao encontrá-lo, ou até mesmo ao ouvir seu nome. Embora seja um fenômeno raro, para quem sofre com isso, pode ser um grande problema. Imagine não poder ir a eventos públicos ou cultos religiosos apenas por causa da menção desse líder religioso. Pessoas com papofobia podem evitar imagens do Papa, o que pode levar ao isolamento social ou dificuldades em participar de eventos comunitários. As causas desse medo podem variar bastante. Para alguns, ele surge de experiências negativas no passado, para outros, de influências culturais ou crenças profundamente enraizadas. Compreender a papofobia é importante para oferecer apoio àqueles que enfrentam esse desafio. Então, como podemos ajudar as pessoas com esse medo único? Você já pensou na magia do asteroide B612? Nas páginas encantadas do livro O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry, o protagonista vem do pequeno asteroide B612. Esse cenário peculiar não é apenas um fundo, ele simboliza as maravilhas do amor e da imaginação. O asteroide é o lar do Pequeno Príncipe, que embarca em uma jornada que ensina lições importantes sobre conexões humanas e a beleza de ver o mundo pelos olhos de uma criança. B612 representa um lugar onde o comum se transforma em algo extraordinário, convidando os leitores a refletirem sobre seus valores e percepções. Através de encontros com personagens curiosos, o Pequeno Príncipe descobre que a verdadeira riqueza não está nas coisas materiais, mas nas relações que construímos. Esta história atemporal nos inspira a valorizar o espírito criativo dentro de nós e a reconhecer a importância do amor em nossas vidas. Quais lições você tirará de B612?
Porque o sapo-touro domina a América do Norte. O sapo-touro, originário do sudeste dos Estados Unidos, não é um anfíbio comum. Na verdade, é a maior espécie de sapo da América do Norte. Essas criaturas incríveis podem atingir até 25 centímetros de comprimento, tornando-se uma visão impressionante. Com seus corpos largos e arredondados e pernas poderosas, os sapos-touros são perfeitamente adaptados para nadar e saltar em lagoas, pântanos e lagos. Durante a época de acasalamento, seu chamado profundo e crocante ecoa pelas áreas úmidas, atraindo fêmeas e estabelecendo território entre machos rivais. Essa habilidade vocal é essencial para sua sobrevivência e reprodução. Os sapos-touros têm um apetite impressionante, se alimentando de insetos, peixes pequenos e até de outros sapos, que capturam com reflexos rápidos e pernas traseiras fortes. Seu papel como predadores e presas é crucial para o ecossistema. Ao entender e apreciar esses grandes anfíbios, podemos reconhecer melhor o delicado equilíbrio da natureza em nossos próprios quintais. Não perca a chance de explorar seu mundo fascinante. E se eu disser que exércitos inteiros foram destruídos? Ao longo da história, houve momentos chocantes em que um exército aniquilava completamente outro, sem deixar sobreviventes. Um dos exemplos mais conhecidos ocorreu durante as Guerras Púnicas, quando a República Romana lutou contra Cartago. Na Batalha Decisiva de Zama, em 202 a.C., as tropas cartaginesas foram totalmente derrotadas, pondo fim a essa rivalidade brutal. Outro caso dramático aconteceu na Batalha de Azincourt, em 1415, quando arqueiros ingleses desferiram um golpe devastador contra as forças francesas, resultando em uma vitória impressionante com enormes perdas para a França. Essas destruições totais eram mais comuns na antiguidade, quando as batalhas eram brutais e frequentemente resultavam em derrotas completas. Em contraste, a guerra moderna tende a focar em estratégias que permitem recuo, reorganização e recuperação. Essa mudança de tática significa que a destruição total de um exército é muito mais rara hoje em dia, como passamos de guerras totais para confrontos mais ponderados. É verdade que a hanseníase não é mais contagiosa. Essa doença antiga, também conhecida como doença de Hansen, sempre foi cercada de mal-entendidos, gerando medo e estigma. Durante séculos, pessoas com hanseníase enfrentaram isolamento severo devido a sintomas visíveis, como lesões na pele e desfiguração. O que muitos não percebem é que a hanseníase não é facilmente transmissível. É necessário um contato prolongado com uma pessoa não tratada para que a doença se espalhe. Esse fato revela que nossos medos muitas vezes vêm de equívocos. Notavelmente, a primeira evidência esquelética de um leproso foi descoberta enterrada fora de uma área urbana, desafiando costumes hindus sobre cremação. Essa escolha de sepultamento ilustra a intensa marginalização histórica daqueles que sofrem de hanseníase, refletindo as lutas sociais com doenças que alteram a aparência física. Felizmente, os avanços médicos modernos transformaram a hanseníase em uma condição controlável, permitindo que as pessoas tenham vidas mais plenas. No entanto, o estigma do passado persiste, mostrando nossa necessidade de educação e empatia. Ao entender melhor essa doença, podemos criar um ambiente mais compassivo para aqueles afetados por seu legado. Você sabia que as mulheres superam os homens na educação da Mongólia? É uma reviravolta fascinante que destaca a Mongólia na igualdade de gênero. Mais de 60% dos estudantes universitários lá são mulheres, o que é impressionante. As mulheres não estão apenas frequentando a universidade, elas também estão ganhando mais do que seus colegas homens. Muitas mulheres urbanas optam por ficar nas cidades para construir carreiras de sucesso, enquanto um número significativo de homens se sente atraído por estilos de vida nômades tradicionais. Essa escolha cultural cria uma dinâmica interessante nos relacionamentos. Mulheres altamente educadas muitas vezes têm dificuldade em encontrar parceiros que compartilhem suas ambições e estilo de vida urbano. Essa situação levanta questões importantes sobre as mudanças nas normas sociais e expectativas na Mongólia. À medida que as mulheres assumem papéis profissionais que antes eram dominados por homens, as visões tradicionais sobre casamento e parcerias também estão mudando. Em um país onde o futuro parece promissor para as mulheres na educação e no emprego, não podemos deixar de nos perguntar como isso vai moldar a vida familiar e a sociedade como um todo. Os homens vão se adaptar ou encontrar seu caminho de volta para as cidades? Só o tempo dirá. O
O carro voador, criado pela empresa Klein Vision, muda a forma como pensamos sobre transporte pessoal, combinando-se as funções de um carro e de um avião. Imagine dirigir na estrada e, em seguida, decolar para o céu. Este veículo inovador é equipado com um potente motor BMW de 1,6 litros, que gera impressionantes 160 cavalos de potência. Com essa força, ele pode acelerar a quase 200 km por hora, tornando-se não apenas uma novidade, mas um sério candidato ao futuro das viagens. Em relação aos voos, o carro voador tem um alcance de até 1.000 km, o que abre possibilidades emocionantes para viagens longas. Imagine voar sobre os engarrafamentos ou explorar lugares remotos sem as limitações dos aviões tradicionais. Olhando para o futuro, onde carros voadores se tornarão realidade, a criação da Klein Vision se destaca como um símbolo do que a inovação pode alcançar. Será que esse transporte híbrido pode ser a solução que estávamos esperando? Você ficará surpreso com nossos hábitos de comunicação. Pesquisas recentes mostram que as pessoas gostam de compartilhar suas experiências e pensamentos pessoais, especialmente nas redes sociais, como Facebook e Instagram. Essa tendência destaca uma mudança cultural significativa, onde contar histórias e expressar opiniões se tornaram partes importantes do nosso dia a dia. Pense nisso. Com que frequência rolamos nossos feeds, encantados com fotos das férias dos amigos, histórias emocionantes ou até mesmo pensamentos rápidos sobre eventos atuais? Essa troca cria um sentimento de comunidade, permitindo que as pessoas se conectem por meio de experiências comuns ou diferentes pontos de vista. Também dá às pessoas a oportunidade de contar suas histórias, fazendo-as se sentir valorizadas e ouvidas. Em um mundo onde a comunicação cara a cara está se tornando cada vez mais rara, as redes sociais servem como uma plataforma importante que promove essas conexões. Estamos testemunhando o surgimento de uma nova era na comunicação, onde histórias pessoais têm um enorme poder. Você sabia que o árabe é escrito da direita para a esquerda? Essa característica interessante diferencia o árabe de muitos outros idiomas. Quando você pega um livro ou um jornal em árabe, percebe que as letras seguem uma direção oposta em comparação com o inglês e a maioria dos outros idiomas. Tanto o texto manuscrito quanto o impresso em árabe mantém essa direção da direita para a esquerda, o que pode surpreender quem está acostumado a ler da esquerda para a direita. Curiosamente, enquanto o texto árabe vai para a direita, os números árabes que usamos normalmente ainda são escritos da esquerda para a direita. Essa combinação de direções cria uma experiência visual única. O sistema de escrita da direita para a esquerda não é apenas uma peculiaridade. Ele tem raízes na história da Península Arábica, onde antigas escritas influenciaram o desenvolvimento do árabe moderno. É fascinante como esse aspecto da língua reflete nuances culturais, e entender isso nos permite apreciar melhor a beleza e a complexidade do árabe. Por que você acha que diferentes culturas adotam sistemas de escrita tão únicos? Sim, é verdade. Em regiões como o Saara, as temperaturas podem ultrapassar 50 graus Celsius, tornando a África um lugar de calor extremo. No entanto, o clima aqui é diverso. Vai desde desertos escaldantes até florestas tropicais, verdes e vastas savanas. Essa diversidade é impressionante, mas o calor intenso traz sérios problemas. Muitas áreas enfrentam escassez de água, o que é um grande desafio para milhões de pessoas. Com o crescimento da população na África, a pressão sobre os recursos alimentares e a água só aumenta, especialmente com as mudanças climáticas. Esse ambiente quente e em transformação levanta questões importantes sobre o futuro, incentivando as comunidades a inovar e se adaptar. Quais medidas serão tomadas para garantir que todos tenham comida suficiente e água potável? Por que Liechtenstein é tão único na Europa? Este pequeno país, localizado no coração do continente, tem uma característica em comum: não tem acesso ao mar e é cercado por outros países que também não têm saída para o oceano. Isso significa que Liechtenstein está totalmente rodeado por países como Suíça e Áustria, que também não têm um caminho direto para o mar. Você consegue imaginar estar completamente cercado por esses estados? Essa raridade geográfica destaca Liechtenstein entre outras nações e o torna um tema interessante para os amantes da geografia. Apesar de seu tamanho reduzido, apenas cerca de 160 km², Liechtenstein possui uma rica história e uma cultura vibrante. A capital, Vaduz, é famosa por seu magnífico castelo e paisagens deslumbrantes que atraem turistas o ano todo. Assim, enquanto a maioria dos países se orgulha de seus oceanos e praias,
Liechtenstein brilha em seu ambiente único, provando que tamanho e praias nem sempre são o mais importante. Você não vai acreditar no que pode aprender sobre as nozes de macadâmia. Você sabia que a noz de macadâmia é uma das raras plantas australianas que se tornou uma grande cultura comercial? Essas nozes deliciosas e nutritivas crescem em árvores de macadâmia, que precisam de paciência para começar a dar frutos. Após cerca de 7 a 10 anos, as árvores começam a produzir, mas o interessante é que, uma vez que começam, podem dar nozes por mais de 100 anos. Isso significa que uma única árvore pode fornecer uma colheita saborosa por várias gerações. As nozes de macadâmia são não apenas uma excelente fonte de gorduras saudáveis e nutrientes, mas também têm um sabor único e amanteigado, o que as torna populares para lanches e na culinária. Com o aumento da demanda mundial, o cultivo de macadâmia se tornou uma indústria importante para a Austrália, mostrando a poderosa conexão entre a natureza e o comércio. Não é incrível quanto tempo e cuidado são necessários para cada noz? Um urso realmente apareceu em um casamento no Colorado. Você poderia pensar que isso é uma cena de filme de comédia, mas aconteceu de verdade. Em um surpreendente acontecimento, um urso grizzly de 180 quilos apareceu sem convite, chocando e divertindo os convidados. Enquanto os noivos trocavam votos, o urso tinha outros planos. Deliciosos cupcakes. Imagine a cena. Enquanto o amor pairava no ar, o ousado urso atacou a mesa de sobremesas, levando os cupcakes bem diante dos olhos dos convidados. Em vez de pânico, risadas ecoaram enquanto o urso passeava, como se não percebesse o caos que estava causando. Felizmente, ninguém se machucou, e o casal terá uma história de casamento para contar por muitos anos. Esse convidado inesperado nos lembra de como a natureza pode se intrometer em nossas vidas. Quem diria que casamentos poderiam ser tão selvagens? Vamos descobrir a verdade sobre o Chef Boyardee. Muitos conhecem o Chef Boyardee por suas simples massas enlatadas, mas poucos sabem que ele era um verdadeiro chefe com uma história fascinante. Seu nome era Hector Boyardee, e ele aprimorou suas habilidades culinárias em um hotel renomado em Nova York, onde preparava pratos sofisticados que encantavam os hóspedes. Sua paixão pela culinária veio de suas raízes italianas, misturando receitas tradicionais com um toque pessoal. Com a experiência adquirida, Boyardee decidiu compartilhar seu amor pela cozinha italiana com um público mais amplo. Assim, ele criou receitas simples e saborosas que agradariam famílias ocupadas. Essa mudança se tornou não apenas uma oportunidade de negócio, mas também uma maneira de trazer sabores autênticos para o dia a dia. A qualidade de seu aprendizado gourmet é visível em cada lata, lembrando-nos de que boa comida não precisa ser complicada. Quem diria que por trás desses rótulos familiares existe uma história tão rica? Você sabia que Montevidéu tem o carnaval mais longo do mundo? Essa festa vibrante dura mais de 40 dias, tornando-se o carnaval mais longo do planeta. Acontecendo na capital do Uruguai, o carnaval é uma explosão de cores, ritmos e alegria, atraindo tanto os locais quanto os turistas. As ruas se enchem de desfiles com fantasias deslumbrantes e apresentações ao vivo, enquanto o som dos tambores ecoa no ar. Uma característica única desse carnaval é o uso da sátira. Muitos shows de comédia zombam de políticos, oferecendo uma visão humorística sobre questões sociais. Não é apenas diversão. Esse evento é uma parte importante da cultura uruguaia, refletindo a rica história e o espírito artístico do país. Famílias e amigos se reúnem para aproveitar essa atmosfera festiva, criando um senso de comunidade e alegria compartilhada. Se você quer dançar nas ruas ou apenas relaxar e assistir às apresentações, o Carnaval em Montevidéu tem algo para todos. Então, se você algum dia estiver no Uruguai, não perca essa celebração espetacular. E se eu disser que seu estômago é um super-herói? O estômago humano nos surpreende com sua incrível capacidade de renovar seu revestimento a cada poucos dias. Esse processo impressionante protege o estômago do ambiente agressivo, criado pelos poderosos ácidos digestivos, que são essenciais para a digestão dos alimentos. Pense nisso. Toda vez que você come, seu estômago libera ácidos que podem ser fortes o suficiente para dissolver metal. Para se proteger, ele substitui regularmente todo o seu revestimento, permitindo que você aproveite a comida sem riscos. Esse processo é como uma nova camada de armadura, pronta para proteger contra os efeitos corrosivos da digestão. E não leva muito tempo. Novas células estão sempre trabalhando para substituir as antigas. Essa renovação constante é fundamental para manter um sistema digestivo saudável e prevenir úlceras.
Não é incrível como nossos corpos trabalham para nos proteger todos os dias? Você sabia que Júpiter tem anos longos no espaço? Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, leva quase 12 anos terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol. Enquanto comemoramos aniversários todos os anos, os habitantes de Júpiter precisam esperar 12 anos terrestres para celebrar um aniversário. Este planeta massivo orbita o Sol a uma distância média de cerca de 484 milhões de milhas, 5 vezes mais longe do que a Terra. As razões para essa longa jornada estão nas leis da física, especialmente na gravidade e no enorme tamanho da órbita. Um ano em Júpiter, que dura quase 4.333 dias terrestres, é apenas um dos muitos aspectos fascinantes deste gigante gasoso. Então, enquanto a Terra gira e dança ao redor do Sol, Júpiter não tem pressa, nos lembrando da diversidade do nosso sistema solar e fazendo-nos pensar em como seria a vida em um planeta tão distante. Acredite ou não, lixo é jogado do ISS. Quando os astronautas na Estação Espacial Internacional, ISS, produzem resíduos, eles não simplesmente jogam no lixo como fazemos na Terra. Em vez disso, eles embalam tudo em sacos especiais para viagens espaciais. Assim que esses sacos estão cheios, a equipe os leva para fora da estação e os joga no espaço. Mas por que não deixar o lixo a bordo? A resposta está na segurança e praticidade. Ao jogá-lo para fora, o lixo queima ao reentrar na atmosfera da Terra. Esse método elimina a necessidade de soluções complicadas para armazenar resíduos, que ocupariam espaço valioso dentro da ISS. Então, da próxima vez que você pensar no espaço, lembre-se de como os astronautas lidam com seu lixo para manter sua casa flutuante, limpa e segura. Não é incrível como a ciência resolve até os problemas mais sujos? Os robôs podem realmente interagir como humanos? O robô humanoide Paimon, criado pela inovadora empresa Engine, é um passo empolgante no mundo da robótica. Projetado para trabalhar ao lado de pessoas, o Paimon não é apenas uma máquina. Ele consegue entender e colaborar em diversas tarefas, nos dando uma visão do futuro das máquinas inteligentes. Imagine um robô que pode reconhecer vozes, responder a comandos e até ajudar nas tarefas do dia a dia. Essa habilidade incrível pode transformar setores como a saúde, onde o Paimon poderia auxiliar no cuidado de pacientes, ou a indústria, onde ele pode otimizar processos. Ao demonstrar habilidades avançadas de interação, o Paimon nos ajuda a explorar as possibilidades de um futuro onde humanos e robôs trabalham juntos, levantando questões sobre até onde a tecnologia pode chegar. O que mais robôs como o Paimon podem fazer em nosso cotidiano? Você sabia que a Gruta Azul de Tonjal está cheia de mistérios? Essa incrível caverna subaquática, localizada na bela baía de Chetumal, no México, não só encanta, mas também é a mais profunda do seu tipo no mundo. Sua profundidade impressiona, com 420 metros, e os cientistas ainda não conseguiram alcançar o fundo. Imagine um enorme abismo escondido, repleto de segredos do oceano. Nas profundezas da Gruta Azul, podem habitar criaturas marinhas surpreendentes, formações geológicas únicas e até pistas sobre mudanças climáticas antigas. Pesquisadores buscam explorar mais a fundo essa maravilha natural, na esperança de desvendar os mistérios escondidos em suas águas escuras. À medida que novas pesquisas são realizadas, podemos fazer descobertas emocionantes que mudarão nossa compreensão dos ecossistemas subaquáticos. Que outras surpresas estão escondidas nas profundezas da Gruta Azul de Tonjal? Adivinhe o que realmente causa a fissão nuclear? Lise Meitner teve um papel fundamental na revelação dos segredos da fissão nuclear, um processo revolucionário que não só aciona bombas atômicas, mas também fornece energia para muitas casas e empresas ao redor do mundo. No início do século XX, trabalhando com seu colega Otto Hahn Meitner, com suas ideias perspicazes e cálculos, descobriu o processo pelo qual núcleos atômicos podem se dividir, liberando enormes quantidades de energia. Apesar de sua importante contribuição, o Prêmio Nobel de Química de 1944 foi concedido a Hahn, deixando Meitner sem o reconhecimento que merecia. No entanto, como forma de homenagem, os cientistas mais tarde nomearam o elemento meitnério, MT, em sua honra. Este caso destaca as dificuldades enfrentadas pelas mulheres na ciência, mas o legado de Meitner continua a inspirar futuras gerações nas áreas de física e química. Não está na hora de celebrarmos todos os pioneiros de forma igual?
Vamos revelar a verdade sobre a riqueza de Pablo Escobar. Pablo Escobar, o infame narcotraficante colombiano, controlava impressionantes 80% do fornecimento de cocaína nos Yaxequara. Esse enorme poder lhe permitiu acumular uma fortuna que deixou muitos perplexos. Seu cartel de drogas era tão lucrativo que, segundo relatos, gastava cerca de $2.500 por mês apenas em elásticos para empacotar dinheiro. O estilo de vida luxuoso de Escobar incluía medidas extremas para proteger sua família. Em um ato dramático, ele supostamente queimou $2 milhões em dinheiro para aquecer sua filha enquanto estavam escondidos. Apesar de sua morte em 1993, grande parte de sua fortuna oculta, avaliada em impressionantes $1,3 bilhão, permanece escondida nas selvas da Colômbia. Esse legado de riqueza e mistério continua a fascinar o mundo, levantando questões sobre o que mais pode estar enterrado e não encontrado. Mergulhe no mundo selvagem dos concursos de caretas. Em Egremone, na Inglaterra, acontece uma competição única, onde os participantes fazem as caretas mais grotescas, uma tradição que remonta a 1267. Imagine uma multidão rindo e aplaudindo, enquanto os concorrentes tentam criar as expressões mais engraçadas e horríveis. Os participantes competem não apenas por diversão, mas também pela chance de ganhar um troféu inusitado ou um título, o que torna tudo ainda mais emocionante. Este evento peculiar atrai espectadores de todos os lugares, ansiosos para ver um espetáculo tão inusitado e divertido. A origem deste concurso curioso é envolta em história, mas continua a fascinar tanto os moradores quanto os turistas. Se algum dia você estiver em Egremone, não perca a oportunidade de ver esses talentosos artistas de caretas em ação. Quem diria que fazer caras engraçadas poderia ser uma forma tão antiga de arte? Você sabia que o MCU é um recordista? A Marvel Cinematic Universe, ou MCU, adquirida pela Disney em 2009, entrou para a história como a franquia de cinema mais lucrativa, arrecadando mais de $29 bilhões. Esse sucesso incrível é resultado de enredos empolgantes e cenas de ação espetaculares, que fazem os fãs voltarem sempre. Blockbusters como Vingadores Ultimato mostram o talento da Disney em criar personagens complexos e histórias cativantes em diferentes filmes. O que torna o MCU ainda mais único é a conexão das histórias entre vários filmes e plataformas, criando um universo rico e interconectado que encanta espectadores ao redor do mundo. Cada filme não apenas continua a atenção do anterior, mas também explora temas mais profundos como heroísmo, sacrifício e amizade. Os fãs aguardam ansiosamente os novos lançamentos, sabendo que virão batalhas épicas, momentos emocionantes e reviravoltas inesperadas. O MCU mudou o cinema, provando que histórias bem elaboradas sobre super-heróis podem ressoar com espectadores de todas as idades. O que você acha que acontecerá com esses filmes no futuro? Acredite ou não, as camarões limpas são os super-heróis do oceano. A camarão-limpa do Indo-Pacífico, ou Lismata amboinensis, não é apenas um crustáceo colorido encontrado em recifes vibrantes. Ela desempenha um papel crucial nos ecossistemas marinhos. Esses pequenos seres criam estações de limpeza, onde os peixes fazem fila para se livrar de parasitas e pele morta. Isso não só mantém a saúde dos peixes, mas também fortalece toda a comunidade do Recife. Surpreendentemente, ao comer lixo, as camarões limpa não representam uma ameaça para os corais ou outros habitantes do aquário, tornando-as um complemento valioso para os ecossistemas subaquáticos. Suas cores vibrantes e movimentos enérgicos atraem a atenção de mergulhadores e snorkelistas, mostrando a beleza da vida marinha. Então, da próxima vez que você ver uma camarão limpa trabalhando arduamente, lembre-se de que não são apenas os peixes que se beneficiam das habilidades desse pequeno super-herói. O que mudou a publicidade para sempre em 1971? A propaganda da Coca-Cola Hilltop fez sucesso ao reunir um grupo diverso de jovens cantando a marcante melodia "Eu gostaria de comprar um mundo de Coca-Cola". Este comercial não apenas vendia a bebida, ele transmitia uma poderosa mensagem de paz e harmonia em um momento em que o mundo enfrentava sérios problemas sociais. Filmado em uma colina na Itália, mostrava jovens de diferentes origens, simbolizando unidade e alegria. O jingle se tornou popular em todo o mundo, criando um fenômeno cultural que ultrapassou fronteiras e idiomas. As pessoas o cantavam, espalhando o espírito contagiante da propaganda.
A campanha teve tanto impacto que é considerada um marco na história da publicidade, mudando a forma como as marcas se comunicam sobre valores e conexão emocional com os consumidores. O sucesso da propaganda Hilltop até inspirou várias imitações e adaptações ao longo dos anos. Você consegue imaginar uma propaganda que cria um legado tão duradouro em nosso mundo acelerado? Você já imaginou jornais imprimindo texto em placas de metal? No início da era da impressão, por volta do século XV, inovadores criaram um método interessante para facilitar a produção de jornais. Eles usavam placas de metal, conhecidas como boilerplates, que continham texto pré-escrito, permitindo que os impressoras montassem e produzissem várias cópias rapidamente. Essa tecnologia acelerou significativamente o processo de impressão e garantiu a rápida entrega de mensagens populares ao público. Com o tempo, surgiu o termo linguagem boilerplate, especialmente em documentos legais, que se refere a texto padronizado, que pode ser usado em diferentes contextos sem grandes alterações. Hoje, quando encontramos linguagem boilerplate em contratos ou acordos, talvez não percebamos que estamos voltando às raízes linguísticas das antigas tipografias. Essa conexão nos lembra o quanto nossa forma de comunicação mudou e como as tecnologias do passado ainda influenciam nossas vidas hoje. Não é interessante pensar na relação entre a tecnologia de impressão e a linguagem moderna? Você consegue adivinhar onde a maioria dos raios cai? Cerca de 70% dos raios que atingem nosso planeta vão para os oceanos. Imagine, embora todos saibamos sobre os raios que brilham no céu durante tempestades, a maioria deles não atinge a Terra. Isso acontece porque os oceanos cobrem cerca de 71% da superfície da Terra. Quando as tempestades passam sobre essas enormes massas de água, as descargas elétricas encontram o caminho mais fácil até o chão, resultando em impressionantes flashes de raios que atingem o oceano. No entanto, os raios no oceano não são tão visíveis e impressionantes quanto os que vemos na Terra, onde iluminam o céu e produzem estrondos altos. Curiosamente, os raios desempenham um papel importante no ecossistema. Eles ajudam a fixar o nitrogênio na atmosfera, tornando-o disponível para as plantas, e contribuem para a formação do ozônio. Então, da próxima vez que você ouvir um estrondo no céu, lembre-se de que, embora o raio possa não dançar no seu quintal, é bem provável que ele esteja mergulhando no profundo mar azul. Você já ouviu falar do Museu dos Fracassos? É um lugar fascinante que mostra os erros de grandes marcas, provando que toda empresa de sucesso já enfrentou dificuldades. O museu está presente em várias cidades e reúne produtos que não atenderam às expectativas, como Google Glass e Apple Newton. Esses expositores interessantes geram discussões sobre inovações e nos fazem repensar o que é o sucesso. Visitantes do mundo todo querem entender que o fracasso não é apenas um obstáculo, mas, muitas vezes, um passo em direção à grandeza. O museu atualiza suas exposições regularmente, incluindo novos fracassos tecnológicos e ideias inusitadas em sua história. Ao reconhecer esses erros, o Museu dos Fracassos destaca a importância de aprender com as falhas e promove uma cultura onde o risco é incentivado. Então, da próxima vez que você enfrentar dificuldades, lembre-se, até os gigantes já caíram antes. Que tal visitar e descobrir mais sobre essa jornada fascinante? Um jogador pode ganhar todos os prêmios no futebol. Cristiano Ronaldo fez isso em 2016, alcançando uma marca impressionante que ainda surpreende fãs e jogadores. Nesse ano, ele conquistou todos os principais prêmios individuais, incluindo o prestigiado Ballon d'Or, o título de melhor jogador do mundo da FIFA e o prêmio de melhor jogador da UEFA. O talento incrível e a dedicação de Ronaldo o permitiram brilhar no cenário internacional, levando Portugal à vitória na Eurocopa. Suas habilidades em campo, combinadas com um trabalho árduo e incansável, estabeleceram um novo padrão no esporte, provando que a grandeza vem tanto do talento quanto da perseverança. Essa conquista sem precedentes deixou muitos se perguntando: alguém conseguirá repetir esse sucesso impressionante? A cada temporada, novos talentos surgem e o desafio permanece, mas Cristiano continua sendo o único a atingir esse patamar até agora. Fato incrível sobre o deserto de Wadi Rum. Este deserto impressionante na Jordânia é famoso por suas magníficas formações rochosas e altas dunas de areia, que atraem tanto cineastas quanto aventureiros. Imagine uma vasta paisagem, com penhascos majestosos que se erguem do chão do deserto, cada um contando a história de uma antiga era geológica. Wadi Rum não é apenas um lugar bonito para amantes da natureza,
Também serviu de cenário para filmes icônicos, como Lawrence da Arábia e o sucesso de ficção científica Perdido em Marte. Esses filmes aproveitam as paisagens únicas do deserto para criar imagens visuais inesquecíveis. Os visitantes de Wadi Rum costumam explorar seu relevo singular a pé ou em jipes, admirando as maravilhas naturais. Além de sua atratividade cinematográfica, o deserto é um paraíso para quem se interessa pela cultura beduína, com muitos moradores locais oferecendo passeios que destacam o modo de vida tradicional. Se você tiver a oportunidade de explorar Wadi Rum, descobrirá um lugar mágico onde natureza, história e cinema se encontram em um espetáculo impressionante. Incrível, mas é verdade. A dor no joelho afeta muitos. A maioria dos jovens vive sua vida sem perceber os problemas nos joelhos, mas quando finalmente enfrentam esse desconforto, tudo muda. A dor no joelho não é apenas um problema de idosos. Pode atingir qualquer um e suas consequências podem ser sérias. Muitos idosos lembram como é difícil viver com essa dor, que afeta tudo, desde caminhar até subir escadas, ou simplesmente levantar de uma cadeira. Imagine perder eventos divertidos, reuniões familiares ou até correr com os amigos por causa desse problema constante. Por isso, é importante entender a saúde dos joelhos e tomar medidas para protegê-los em qualquer idade. Seja mantendo-se ativo, controlando o peso ou buscando o tratamento adequado. Todos nós podemos ajudar a prevenir problemas nos joelhos e ter uma vida mais ativa e prazerosa. Prepare-se para explorar o fascinante mundo do docinho. Este lugar vibrante celebra a comida e as bebidas, oferecendo uma atmosfera deliciosa, onde os visitantes podem saborear. No centro do docinho está a Mai, uma personagem peculiar conhecida por suas dificuldades em fazer amigos. Embora ela aprecie as guloseimas e bebidas que enchem o ar com aromas irresistíveis, interagir com os outros se torna um verdadeiro desafio. Imagine estar cercado de doces e pratos saborosos, mas se sentir um pouco deslocado. A jornada de Amai para se conectar com outros amantes da comida traz profundidade à experiência no docinho. Quanto mais ela tenta se comunicar, mais interessante se torna sua aventura. Será que ela encontrará seu lugar neste mundo fantástico de sabores? Esta encantadora história destaca a importância da amizade e da comunidade, mostrando que mesmo em um lugar mágico como o docinho, pode ser difícil fazer conexões e se aproximar dos outros. Venha descobrir como a Mai aprende a aceitar sua singularidade enquanto desfruta de sabores deliciosos. Você sabia que Charles L'Enfant projetou Washington? Esse grande homem foi o autor do plano da capital do país, criando uma estrutura que ainda influencia a cidade hoje. No início do século XIX, L'Enfant planejou cuidadosamente as ruas e monumentos, garantindo uma combinação harmoniosa de funcionalidade e beleza. Sua visão ajudou a formar locais icônicos como o Capitólio e a Casa Branca, que continuam a simbolizar a democracia americana. Ao introduzir amplas avenidas e parques espaçosos, L'Enfant tornou a cidade não apenas fácil de navegar, mas também agradável para moradores e visitantes. Suas decisões pensadas refletem os ideais da época, destacando ordem e grandeza. Mesmo hoje, quando as pessoas passeiam pela National Mall ou visitam monumentos históricos, sentem a influência do trabalho de L'Enfant. O planejamento organizado continua a ser uma parte importante da identidade de Washington, unindo governo, cultura e comunidade de uma forma que ressoa profundamente com seus habitantes. Você consegue imaginar como seria a cidade sem sua influência? Você sabia que leopardos e jaguares não são a mesma coisa? Embora possam parecer semelhantes, esses grandes felinos pertencem a espécies diferentes com características únicas. Os jaguares vivem principalmente nas Américas. Têm um corpo robusto, adaptado para a força, enquanto os leopardos habitam a África e a Ásia e possuem uma estrutura mais esbelta e ágil. Os jaguares são conhecidos por suas poderosas mandíbulas e grandes manchas redondas, às vezes com um pequeno ponto no centro, enquanto os leopardos têm rosetas menores e mais espalhadas. Mas isso não é tudo. Os jaguares são famosos por suas habilidades de natação e frequentemente caçam em rios ou pântanos buscando peixes e jacarés. Com essas diferenças fascinantes em habitat, aparência e comportamento, é claro que esses magníficos felinos são muito mais diversos do que pensamos. Na próxima vez que você ver um deles, lembre-se dessas características únicas que os diferenciam. Por que nossos receptores de sabor se recuperam tão rápido? Os receptores de sabor, esses pequenos órgãos sensoriais responsáveis pela nossa percepção do gosto, têm uma vida útil surpreendente de apenas 10 a 14 dias.
Esse incrível processo de renovação significa que estamos constantemente atualizando nossos receptores de sabor, o que é importante para manter a clareza na percepção dos gostos. No entanto, essa rápida regeneração pode ser afetada por vários fatores. Por exemplo, se você queimar a língua com alimentos ou bebidas quentes, isso pode temporariamente diminuir sua percepção do sabor. Felizmente, o corpo recupera esses receptores de forma eficaz, trazendo de volta nossos sabores favoritos em pouco tempo. Contudo, com a idade, o uso de tabaco ou certas doenças, esse processo pode desacelerar, resultando em uma diminuição da percepção do gosto. É surpreendente perceber que coisas tão simples como os receptores de sabor passam por um ciclo constante de renovação, refletindo a incrível capacidade do nosso corpo de se curar e se adaptar. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma comida deliciosa, lembre-se de como seus receptores de sabor são resilientes em manter a intensidade das suas experiências gustativas. Você consegue imaginar a Escócia sediando os Jogos das Ilhas? A cada 2 anos, ilhas de todo o mundo se reúnem para um evento incrível chamado Jogos das Ilhas. Esses jogos acontecem em diferentes ilhas, reunindo atletas de lugares como a Ilha de Man, as Ilhas Faroe e Guernsey. Um dos eventos mais emocionantes é o lançamento de troncos, um teste único de força e habilidade que mostra a cultura tradicional escocesa. Os atletas competem em vários esportes, desde natação e corrida até tiro com arco e tênis. Aqui não se trata apenas de vencer, é uma celebração de amizade e comunidade entre os insulares. Os participantes apreciam a beleza da Escócia e fortalecem laços com pessoas de lugares remotos. Os jogos também inspiram orgulho local e promovem a atividade física. Então, seja você um lançador de troncos ou um espectador nas arquibancadas, os Jogos das Ilhas são um espetáculo emocionante de talento e espírito. Quem não gostaria de fazer parte de um evento tão incrível? Vamos revelar a verdade sobre Joe Arad. Joe Arad, frequentemente chamado de prisioneiro mais feliz no corredor da morte, tem uma história surpreendente. Com um QI de 46, ele enfrentou muitas dificuldades e preconceitos. No entanto, quando entrou na câmara de gás, ele sorriu, mostrando um espírito inesperado diante da adversidade. O que é ainda mais chocante é que, mais tarde, Joe foi considerado inocente do crime pelo qual foi condenado. Sua história destaca o lado sombrio do sistema judiciário, onde provas erradas e mal-entendidos podem levar a consequências trágicas. O caso de Joe levanta questões importantes sobre saúde mental, justiça e os erros que podem ocorrer quando a sociedade ignora aqueles que não se encaixam nos padrões. Sua história não apenas incentiva a discussão sobre compaixão e compreensão, mas também nos chama a repensar sistemas que podem punir injustamente os inocentes. Como podemos melhorar esses sistemas para evitar tais injustiças? Descubra as incríveis habilidades do magnífico pássaro lira em imitar. Essa ave única que vive na Austrália chama a atenção por sua impressionante capacidade de reproduzir sons do ambiente. O magnífico pássaro lira consegue imitar tudo, desde os cantos de outras aves até sons feitos pelo homem, como alarmes de carros e motosserras. Imagine um pequeno ser que pode reproduzir o som de um caminhão rugindo, ou até a melodia da sua música favorita. Esse talento extraordinário ajuda o pássaro lira a atrair parceiros, já que os machos fazem apresentações elaboradas para mostrar suas habilidades vocais durante a corte. Eles não se limitam apenas a cantar como outras aves, mas também podem imitar sons de câmeras e equipamentos científicos, encantando tanto cientistas quanto observadores de aves. Com sua plumagem vibrante e um repertório vocal complexo, o magnífico pássaro lira é realmente uma maravilha única no mundo das aves, fazendo muitos se perguntarem quantos sons ele realmente pode imitar. E se eu disser que a temporada de bolotas é mágica? Todo ano, os carvalhos se tornam o centro das atenções nessa época especial, produzindo milhares de sementes duras conhecidas como bolotas. Essas bolotas desempenham um papel crucial no ecossistema, servindo como uma fonte vital de alimento para diversos animais. Esquilos as coletam com alegria para estocar para o inverno, enquanto os cervos as comem para manter suas energias. Pássaros se reúnem ao redor dos carvalhos, desfrutando das delícias que lhes dão energia, e até mesmo insetos se beneficiam das bolotas caídas, pois elas se decompõem e enriquecem o solo. A abundância de bolotas não apenas sustenta esses animais, mas também contribui para a biodiversidade da região.
Quando os carvalhos soltam suas sementes, eles garantem o crescimento da próxima geração de árvores, criando um ciclo de vida sustentável. Então, da próxima vez que você ver um carvalho coberto de bolotas, lembre-se de que não é apenas uma árvore, é um ecossistema vibrante, cheio de vida e que sustenta a fauna. Você já se perguntou por que surgem manchas frias? Durante caçadas a fantasmas, muitos participantes se assustam com um frio repentino, achando que encontraram uma presença sobrenatural. No entanto, essas áreas frias estão frequentemente ligadas a problemas práticos como má isolação ou vazamentos de ar-condicionado. Quando o ar quente de um ambiente encontra uma parede fria e mal isolada, ou entra por uma corrente de ar de uma janela, isso provoca uma sensação desconfortável de frio. Esse mal-entendido aumenta o interesse e o medo entre os caçadores de fantasmas, que podem esperar encontros sobrenaturais nessas áreas frias. Embora a emoção da caça seja real, é importante considerar explicações lógicas para essas sensações assustadoras. Então, da próxima vez que você sentir frio, lembre-se, pode ser apenas uma corrente de ar, e não um fantasma tentando se comunicar. Legal, não é? A lula gigante, a mente das profundezas do oceano. Este ser incrível é mais do que apenas um monstro mítico das histórias de marinheiros. Possui um dos maiores cérebros em relação ao seu tamanho no reino animal. Imagine um cérebro que pode representar até 4,5% do peso total do animal. Essa característica notável permite que a lula gigante, com seus longos tentáculos, processe informações rapidamente e se adapte às misteriosas profundezas do oceano. Com excelentes habilidades sensoriais, essas lulas conseguem se orientar em seu mundo subaquático escuro, evitando predadores durante a caça. A estrutura do cérebro da lula gigante indica um alto nível de inteligência, levantando questões interessantes sobre seu comportamento e interações sociais. Elas se comunicam e reagem ao seu ambiente de maneiras que apenas começamos a entender. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre esse ser esquivo, lembre-se de que sob essas ondas se esconde uma mente poderosa, perfeitamente adaptada a uma das últimas fronteiras da Terra. Quais segredos o cérebro da lula gigante poderá revelar na próxima vez? E se eu contar como começou a história de Simon e Garfunkel? A famosa jornada musical deles começou na escola primária, durante a peça clássica Alice no País das Maravilhas. Foi lá que Paul Simon interpretou o Coelho Branco, enquanto Art Garfunkel fez o papel do astuto gato de Cheshire. Esse encontro divertido deu início a uma amizade que se transformou em um dos duos folk mais amados de todos os tempos. À medida que cresceram, a paixão deles pela música, combinada com um talento incrível, resultou em sucessos imortais como A Sonoridade do Silêncio e Ponte sobre Águas Turbulentas. Suas harmonias únicas e letras profundas tocaram o coração de muitos e rapidamente conquistaram o carinho de fãs ao redor do mundo. É surpreendente pensar que essa parceria em comum começou em um ambiente lúdico de uma peça escolar. Quantas colaborações famosas começam de uma maneira tão encantadora? E se eu disser que os músculos parecem completamente diferentes? Quando você compara 2,26 quilos de gordura com o mesmo peso de músculos, a diferença visual é impressionante. Os músculos são mais densos e compactos, o que faz com que pareçam menores e mais firmes. Por outro lado, a gordura é macia e volumosa, o que significa que ocupa mais espaço. Essa diferença não se refere apenas à aparência, ela mostra como nossos corpos armazenam energia. O tecido muscular contém mais proteína e ajuda no metabolismo, enquanto a gordura serve como reserva de energia. Assim, os músculos podem ser comparados a uma usina elétrica que alimenta seu corpo, enquanto a gordura é como um gerador reserva que fornece energia quando necessário. Compreender essas diferenças nos ajuda a valorizar os papéis dos diferentes tecidos em nosso bem-estar. Você já percebeu como as roupas ficam diferentes depois de ganhar músculos em comparação com o ganho de peso? Criaturas incríveis vivem na névoa da região de Morsk. O mini tamanduá, um habitante surpreendente das árvores, prospera alto entre as copas. Essa versão pequena do tamanduá não é apenas fofa, mas também um ótimo exemplo de adaptação. Seu tamanho diminuto permite que ela se misture facilmente à densa folhagem, dificultando a observação. Alimenta-se principalmente de formigas e cupins, e desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a população de insetos. Sua língua longa, que chega a 40 centímetros, permite alcançar lugares de difícil acesso
tornando a alimentação fácil, apesar do tamanho compacto. Embora muitos não conheçam esses animais esquivos, sua presença é vital para a saúde das florestas da região de Morsk. Então, se você algum dia estiver neste paraíso nebuloso, fique atento. Você pode ver essas criaturas incríveis. Você pode acreditar que as pessoas diziam ameixas em vez de queijo? Na década de 1840, a fotografia estava apenas começando a capturar momentos, mas as poses das pessoas eram bem diferentes das de hoje. Sorrir era visto como algo infantil, então, para dar uma aparência mais séria, as pessoas costumavam dizer ameixas em vez do queijo que conhecemos hoje. Essa prática estranha reflete a cultura da época, quando mostrar emoções em fotos não era comum. É surpreendente como uma palavra simples como ameixas poderia mudar a forma como as pessoas apareciam nas fotos, destacando um comportamento mais contido. Com o desenvolvimento da fotografia, as normas também mudaram. No final do século XIX, sorrir começou a se tornar popular, e palavras como queijo passaram a ser usadas como uma maneira divertida de incentivar expressões naturais. Hoje, um sorriso genuíno pode criar uma conexão calorosa nas fotos, enquanto a ideia de dizer algo tão estranho como ameixas parece quase cômica. Não é interessante como os valores culturais influenciam até mesmo a forma como registramos nossas memórias? A medicina medieval realmente se baseava nos 4 humores? Você não vai acreditar como os antigos gregos e romanos influenciaram as práticas médicas da Idade Média. Eles introduziram a teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Acreditava-se que a saúde de uma pessoa dependia do equilíbrio desses humores. Portanto, se alguém adoecesse, pensava-se que um ou mais humores estavam em desequilíbrio. O tratamento muitas vezes era bastante surpreendente, incluindo remédios à base de ervas, sangrias para restaurar o equilíbrio e até orações por intervenção divina. Infelizmente, o conhecimento médico na época era bastante limitado. E muitas ideias eram baseadas em superstições, não em ciência. A maior parte das informações que existiam era cuidadosamente preservada em bibliotecas de mosteiros, onde monges copiavam textos. Essa mistura de ideias antigas e novas práticas preparou o terreno para futuros avanços médicos. Conheça o exoesqueleto sul-coreano que transforma a mobilidade. Este dispositivo inovador muda a vida de pessoas que têm dificuldades para andar ou subir escadas. Criado para ajudar quem tem limitações físicas, o exoesqueleto permite que os usuários se movam com menos cansaço, tornando as tarefas do dia a dia muito mais fáceis. Funciona com uma bateria recarregável que dura até 4 horas, sendo útil não só em casa, mas também em fábricas e centros de reabilitação médica. Imagine a liberdade que ele traz para quem estava fisicamente limitado. Não é mais necessário depender apenas de cadeiras de rodas ou de ajuda. A tecnologia deste exoesqueleto permite que os usuários recuperem a sensação de independência e confiança a cada passo. É uma combinação de robótica e cuidado, mostrando como a tecnologia moderna pode resolver problemas reais. À medida que essa tecnologia avança, novas oportunidades surgem para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida. Como essas inovações podem mudar o futuro da reabilitação e da acessibilidade? Você sabia que as unhas crescem mais rápido no verão? Esse fato incrível se deve ao aumento da circulação sanguínea. Nos meses quentes, o seu corpo funciona de maneira diferente. As altas temperaturas aumentam o fluxo de sangue para as pontas dos dedos, trazendo os nutrientes necessários para as células das suas unhas. Como resultado, as unhas podem crescer mais rápido, às vezes até 3 mm por mês. Por outro lado, no inverno, a circulação diminui, o que reduz o crescimento das unhas. Além disso, fatores como hidratação e saúde geral também podem afetar a velocidade de crescimento das unhas. Então, se você percebeu que suas unhas ficam mais longas e fortes quando está quente lá fora, você não está enganado. Aproveite o sol de verão e dê um pouco mais de atenção às suas unhas. Você já notou essa mudança sazonal nas suas unhas? Você pode acreditar que ele possui uma marca de champanhe. O rapper Jay-Z detém 50% das ações do champanhe Armand de Brignac, conhecido por suas garrafas luxuosas e únicas. Ele é frequentemente chamado de As de Espadas, e esse champanhe se tornou um símbolo de luxo e sucesso, sendo visto em grandes eventos e festas. A parceria de Jay-Z não é apenas um negócio, reflete sua profunda compreensão de branding e do mercado de luxo. Em um mundo onde uma garrafa pode custar mais de $1.000, Armand de Brignac
se destaca pelo design impressionante e perfis de sabor cuidadosamente elaborados. Desde notas de sabor excepcionais até um marketing luxuoso, a influência de Jay-Z eleva o status da marca. Sua colaboração com Armand Brignac demonstra uma combinação harmoniosa de cultura e negócios, despertando o interesse não apenas de amantes de champanhe, mas também de fãs de música. Você já experimentou ou viu esse champanhe icônico em uma celebração? Descubra os segredos da Caverna das Dunas Douradas no Vietnã. Esta caverna incrível é um verdadeiro tesouro, com quase 9 quilômetros de extensão e alta o suficiente para abrigar um arranha-céu. Imagine-se em um mundo onde as nuvens flutuam no ar e florestas crescem dentro da caverna. A ecossistema única cria uma atmosfera impressionante, fazendo os visitantes se sentirem em um país de contos de fadas. A Caverna das Dunas Douradas é surpreendente não apenas pelo seu tamanho, mas também pela diversidade de flora e fauna que abriga. Aventureiros e amantes da natureza são atraídos por sua beleza e pela oportunidade de explorar seus mistérios. Ao percorrer os vastos túneis, você pode sentir que encontrou um mundo inexplorado, cheio de maravilhas. Que histórias essas paredes antigas poderiam contar se pudessem falar? Não perca a chance de ver esta incrível obra-prima da natureza, escondida na deslumbrante paisagem do Vietnã. Os bobos da corte realmente falavam livremente com os reis. Os bobos medievais não eram apenas entertainers, eram satiristas habilidosos, com uma capacidade única de dizer verdades desconfortáveis. Enquanto todos temiam a ira do rei, os bobos podiam usar o humor para comentar abertamente sobre as decisões reais e o comportamento da corte. Eles combinavam histórias com sarcasmo, permitindo criticar as ações de seus governantes sem grandes consequências. Imagine um bobo em um traje colorido, malabarizando e fazendo acrobacias, enquanto aponta as falhas na administração do reino. Essa liberdade incomum os tornou importantes para o debate público, ajudando a avaliar o sentimento do povo e dando voz às queixas comuns. Em suas apresentações, eles se tornavam os olhos e ouvidos do monarca, usando o riso para chamar a atenção para problemas que precisavam de solução. Que papel fascinante eles desempenharam na formação da história. Você já considerou a ideia de carregar o celular com urina? Acredite ou não, a urina humana contém minerais como potássio e sódio, que podem ser usados para gerar eletricidade. Essa ideia incrível vem de cientistas que buscam maneiras de usar resíduos para produzir energia. Na verdade, cerca de 2,5 copos de urina podem fornecer energia suficiente para carregar um smartphone por aproximadamente 3 horas. Embora isso possa parecer um pouco desagradável, destaca o potencial incrível dos recursos naturais. Pesquisadores estão desenvolvendo células de biocombustível que podem converter a energia química da urina em energia elétrica. No entanto, é importante notar que usar urina como fonte de energia não é prático para o carregamento diário de celulares. Mesmo assim, essa abordagem inovadora nos dá uma visão sobre soluções energéticas sustentáveis para o futuro. Quais outros recursos naturais poderíamos usar para alimentar nossos dispositivos? Um fato interessante sobre os artistas do Pay Paint. Esses criadores incríveis transformam montanhas em murais impressionantes, usando tintas ecológicas que desaparecem com o tempo. Imagine estar em uma paisagem deslumbrante, onde em vez de arte estática tradicional, você vê padrões vibrantes nas encostas das montanhas que eventualmente sumirão. Essa forma única de arte não só demonstra um talento incrível, mas também respeita a natureza, pois não deixa marcas no meio ambiente. Usando materiais biodegradáveis, os artistas do Pay Paint garantem que suas criações sejam temporárias e se integrem harmoniosamente à paisagem natural. Cada mural se torna uma experiência efêmera, cativando os espectadores por um breve momento antes de desaparecer, lembrando-nos do frágil equilíbrio entre arte e natureza. Então, da próxima vez que você estiver caminhando por uma trilha na montanha, fique atento. Você pode se deparar com uma dessas obras-primas vibrantes e ecológicas que celebram a beleza do nosso planeta. E se eu disser que sal e pimenta mudaram a culinária francesa? Durante o reinado do rei Luís XIII, esses dois ingredientes revolucionaram a forma de cozinhar e servir comida na França. Luís XIII, conhecido por seu gosto refinado, acreditava que sabores sutis eram essenciais para um jantar requintado. Ele tinha uma preferência especial pela combinação de sal e pimenta, vendo a pimenta como o complemento perfeito para o sabor do sal.
Essa preferência influenciou muitos chefes e cozinheiros caseiros, levando a uma tendência culinária de usar essas especiarias em diversos pratos. Como a pimenta era considerada um item de luxo na época, tornou-se um símbolo de status à mesa. Essa combinação de sabores simples, mas elegantes, ajudou a definir a gastronomia francesa e abriu caminho para futuras inovações culinárias. Você consegue imaginar um mundo sem esse dueto aromático em seus pratos favoritos? Você sabia que todos os Border Collies descendem de um único cachorro? Esse incrível cachorro, conhecido como Old Hamp, foi o fundador da raça. Nascido no final do século XIX na Inglaterra, Old Hamp se destacou por suas habilidades excepcionais de pastoreio, sendo muito valorizado pelos fazendeiros. Seus descendentes incluem muitos cães ao longo das gerações, e cada Border Collie hoje é um descendente desse maravilhoso filhote. Essa história genética única explica o caráter enérgico e os instintos aguçados da raça, além de mostrar o quão próximos estão os ancestrais dos cães. Quando você vê um Border Collie em ação, você testemunha um legado que começou com Old Hamp. Que história incrível de conexão com a natureza! Acredite ou não, as multas por excesso de velocidade existem desde 1896. No dia 28 de janeiro daquele ano, Walter Arnold recebeu a primeira multa da história por excesso de velocidade enquanto dirigia em Kent, na Grã-Bretanha. Surpreendentemente, Arnold estava a apenas 8 milhas por hora, 4 vezes acima do limite local de 2 milhas por hora. Naquela época, os veículos motorizados eram uma novidade e as estradas não tinham regulamentação. Esse incidente chamou a atenção das autoridades, mostrando a necessidade de regras de trânsito, já que os carros começaram a tomar as ruas. As pessoas logo perceberam que, assim como as carruagens puxadas por cavalos, esses novos veículos precisavam de controle para evitar acidentes e garantir a segurança. Logo depois, diferentes jurisdições começaram a implementar limites de velocidade e regras de trânsito, o que abriu caminho para as normas de segurança modernas nas estradas. Então, da próxima vez que você ver uma placa de limite de velocidade, lembre-se de Walter Arnold e daquele momento histórico em que o excesso de velocidade se tornou uma infração punível. Prepare-se para se surpreender com o erro do xarope de heroína para a tosse. No final dos anos 1800, houve uma grande confusão quando uma empresa começou a vender heroína como um remédio para a tosse e para a dependência de morfina. Naquela época, as pessoas não entendiam os perigos dessa droga poderosa. Acreditava-se que a heroína seria uma alternativa segura à morfina, da qual muitos tentavam se livrar. Infelizmente, isso se revelou um erro catastrófico. Muitas pessoas se tornaram dependentes da heroína, levando a uma crise de saúde pública. Famílias se desintegraram à medida que a dependência se espalhava e muitas vidas foram destruídas. Essa situação caótica ocorreu em uma época em que a ciência médica tinha conhecimentos limitados sobre dependência e interações entre drogas. Este incidente serve como um lembrete importante sobre a necessidade de regular medicamentos e entender as substâncias que usamos. Você consegue imaginar um mundo onde uma substância tão perigosa fosse anunciada para problemas cotidianos? O genoma Pauwai, localizado na Bélgica, se tornou um centro fascinante de pesquisas e inovações genéticas. Esse genoma é o exemplo mais conhecido do uso de informações genéticas no mundo, mostrando como os dados genéticos podem ser aplicados para diversos fins. Com o avanço das tecnologias, os cientistas estão cada vez mais explorando as possibilidades de usar o genoma Pauwai para desvendar mistérios sobre saúde, comportamento e até resistência a doenças. Ao estudar esse genoma, os pesquisadores esperam abrir caminho para avanços na medicina personalizada e em tratamentos individualizados. O interesse pelo genoma Pauwai também levanta questões éticas sobre o uso de genes e suas consequências para a sociedade. À medida que continuamos a descobrir os segredos escondidos em nosso DNA, que outras descobertas surpreendentes nos aguardam. A conscientização e compreensão das informações genéticas, como as do genoma Pauwai, podem realmente revolucionar nossa abordagem à medicina e à saúde no futuro. Você pode acreditar nas incríveis conquistas de Bill Nye na ciência? Bill Nye, a figura querida conhecida como o cara da ciência, teve um impacto significativo na educação científica. Com formação na área, ele combina conhecimento com a habilidade de entreter o público. Essa abordagem única desperta o interesse pela ciência em pessoas de todas as idades, tornando temas complexos acessíveis e divertidos.
Seus esforços foram reconhecidos, recebendo 3 doutorados honorários, o que comprova sua dedicação e contribuição. Esses prêmios refletem seu compromisso em promover o pensamento científico e a curiosidade, destacando a importância de entender o mundo ao nosso redor. Desde seu famoso programa de TV até suas inúmeras palestras, Bill continua a inspirar futuras gerações a explorar a ciência. Seu carisma e expertise não apenas entretêm, mas também incentivam o público a fazer perguntas e buscar respostas. Você já pensou em como uma pessoa pode mudar tantas vidas através da ciência? Bill Nye demonstra que quando você combina paixão com educação, os resultados podem ser revolucionários. Você ficará surpreso ao saber que Jock é um membro da realeza. Jock não é um gato comum, ele é um gato da raça Marmalade, que vive em Harpswell, a histórica casa de Winston Churchill. A família Churchill tem uma tradição incrível, sempre ter um gato da raça Marmalade, com 4 meias brancas e um peito branco em sua propriedade. Essa encantadora tradição existe há muitos anos, e desde que Harpswell foi aberto ao público em 1966, Jock número 7 orgulhosamente desempenha o papel de talismã da família. Todos os dias, visitantes vêm para admirar não apenas as belas paisagens, mas também esse embaixador felino que continua o amor da família pelos gatos. A aparência única e o caráter amigável de Jock fazem dele o favorito dos convidados. Seja aproveitando o sol ou cumprimentando os visitantes, Jock personifica o espírito do legado Churchill, trazendo alegria a todos que passam pelas portas de Harpswell. Você sabia que Jock faz parte de uma antiga tradição familiar? E se eu te disser que os atletas competiam pelados? Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, os atletas se despiam completamente para estabelecer uma conexão única com os deuses e sentir o espírito da competição. Essa prática não era apenas uma tradição, tinha também um benefício prático, já que a transpiração ajudava a limpar a pele. A palavra ginástica vem do grego, onde combina termos que significam preparo físico e nudez. Competindo pelados, esses atletas celebravam o corpo humano, mostrando força e beleza sem as distrações das roupas. Curiosamente, essa tradição também promovia a unidade entre os participantes, destacando a igualdade e o foco na habilidade. Embora hoje isso possa parecer chocante, essa prática diz muito sobre a cultura grega antiga e seu respeito pela força física. Você consegue imaginar como seria competir assim hoje? Desbloqueie sua memória com o efeito de posicionamento. Este fenômeno interessante explica por que lembramos melhor os primeiros e os últimos itens de uma sequência do que os que estão no meio. Imagine que você está em uma aula aprendendo um novo assunto. É fácil lembrar dos primeiros e dos últimos fatos mencionados pelo professor, mas as informações do meio podem se apagar da memória. Isso acontece porque nosso cérebro tende a prestar mais atenção ao início e ao fim, tornando-os mais marcantes. Pesquisadores acreditam que esse efeito está relacionado à forma como processamos informações. Os primeiros itens recebem nossa total atenção, pois definem o tom, enquanto os últimos frequentemente permanecem em nossa memória quando terminamos o aprendizado. Esse conhecimento é prático, especialmente para estudantes ou para quem deseja melhorar a memória. Portanto, da próxima vez que você fizer uma lista ou se preparar para um exame, pense na importância de colocar informações-chave no início ou no final. Como você usa esse conhecimento para melhorar sua memória? Por que os frascos de receitas são marrons ou laranjas? Esses frascos coloridos são essenciais para manter a eficácia dos seus medicamentos. Quando expostos à luz ultravioleta, UV, os medicamentos podem ter sua composição química alterada, o que pode reduzir sua eficácia ou até gerar substâncias nocivas. Para resolver esse problema, cientistas criaram frascos de receita feitos de materiais marrons ou laranjas, que protegem contra os raios UV prejudiciais. Essa solução simples, mas eficaz, ajuda a garantir que os medicamentos que você confia mantenham sua potência até o momento em que você os tomar. A cor é importante não apenas pela estética, ela é fundamental. Seja um analgésico ou um antialérgico, esses frascos protegem o conteúdo da luz. Na próxima vez que você pegar uma receita, reserve um momento para apreciar o design cuidadoso desses itens do dia a dia. Eles não são apenas recipientes, são defensores da sua saúde. Portanto, da próxima vez que você ver um frasco marrom ou laranja, lembre-se de seu papel importante. Por que o edifício de James Hoban é tão importante?
A construção deste edifício significativo começou em 1792, sob a direção do arquiteto James Hoban, destacando a influência da arquitetura na história nacional. Este edifício, conhecido como a Casa Branca, tem sido a residência e o local de trabalho de todos os presidentes do Ezekiel Chinelo, desde John Adams. O design de Hoban combina elementos da arquitetura neoclássica com um estilo americano único, simbolizando as aspirações e valores do país. Não era apenas uma moradia, refletia o compromisso da nação com a democracia e a governança. Ao longo de sua história, a Casa Branca foi testemunha de muitos momentos-chave, desde a recepção de diplomatas estrangeiros até a recuperação de incêndios e conflitos. Cada presidente deixou sua marca, transformando-a em um museu vivo da história americana. Hoje, a Casa Branca é não apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um poderoso símbolo de liderança e resiliência. Ao estudar sua rica história, podemos entender como a arquitetura molda nossa identidade e reflete a evolução da nação. Você sabia que os cangurus da praia podem pular incrivelmente alto? Esses seres incríveis têm pernas longas, projetadas para saltos impressionantes, o que os ajuda a escapar de predadores, como as cobras cascavéis. Quando há uma ameaça, o canguru da praia pode reagir instantaneamente e pular grandes distâncias. Na verdade, seus reflexos rápidos permitem que se movam mais rápido do que uma pessoa consegue piscar. Essa agilidade não só é fascinante de se ver, mas também desempenha um papel importante na sua sobrevivência na natureza. Os cangurus da praia habitam principalmente regiões áridas da América do Norte, onde se adaptaram às condições severas. Eles conseguem ficar longos períodos sem água, obtendo a umidade das sementes que consomem. Saltando rápida e eficientemente, eles se deslocam facilmente por seus habitats secos, buscando comida e evitando perigos. Então, da próxima vez que você pensar em estratégias de sobrevivência no mundo animal, lembre-se do incrível canguru da praia e suas notáveis habilidades de salto. Você sabia que Jared Leto namorou Cameron Diaz? Nos anos 90, esse casal de Hollywood chamava a atenção e conquistava os corações dos fãs. Eles estavam noivos e costumavam aparecer juntos, aproveitando a vibrante vida noturna e a atmosfera criativa de Los Angeles. Apesar de sua história romântica chamativa, o relacionamento enfrentou dificuldades, o que acabou levando ao término. No entanto, ambos os atores não deixaram a separação atrapalhar suas carreiras. Jared Leto se tornou uma estrela multifacetada, ganhando um Oscar por seu papel em Clube de Compras Dallas, enquanto Cameron Diaz se tornou uma atriz querida, conhecida por sucessos como Algo Aconteceu com Mary e As Panteras. Seus caminhos individuais mostram que até os romances mais públicos podem chegar ao fim, mas ambos podem continuar brilhando em suas carreiras. A história deles nos lembra que a vida continua e que o sucesso é possível mesmo após um desgosto. Adivinhe o que desperta interesse em cubos? Este lugar incrível é o maior do seu tipo e está localizado na parte sul da ilha, perto de Panjang. Cubos atrai pesquisadores e amantes da natureza com suas vastas paisagens e características geológicas únicas. Os visitantes podem ver formações rochosas impressionantes, vegetação densa e talvez até animais raros que habitam este lugar extraordinário. Seu tamanho não só impressiona, mas também oferece oportunidades para diversas atividades ao ar livre, como caminhadas, fotografia e observação da natureza. Muitos vêm para aprender sobre a história natural da região. E como uma área tão grande se formou ao longo do tempo, não importa se você está em busca de aventura ou apenas quer apreciar vistas deslumbrantes, Cubos tem algo para todos. Você já pensou em explorar esta emocionante maravilha natural? Difícil de acreditar, mas não voltamos à Lua. Já se passaram mais de 50 anos desde que os astronautas pisaram pela última vez na superfície lunar durante a missão Apollo 17 em 1972. Esse longo período destaca como as missões à Lua passaram de aventuras emocionantes para uma fascinante parte da história. A Lua, que antes era um local de intensa pesquisa, agora parece um sonho distante, já que os planos de retorno frequentemente foram interrompidos por limitações orçamentárias e mudanças de prioridades. Embora tenhamos enviado robôs e sondas para explorar nosso vizinho mais próximo, o interesse por pesquisas humanas parece estar ressurgindo. O programa Artemis da NASA visa levar astronautas de volta à Lua nos próximos anos, reacendendo os sonhos de bases lunares e novas descobertas científicas. Com o renovado interesse pela Lua, podemos esperar que os humanos voltem a caminhar em sua superfície em breve?
Um fato interessante sobre a complexidade do xadrez. Você sabia que existem mais partidas possíveis de xadrez do que átomos no universo observável? Essa estatística impressionante destaca o quão complexa e profunda é a partida de xadrez. Estima-se que haja cerca de 10 partidas potenciais de xadrez, um número tão enorme que é difícil de compreender. Para comparação, no universo observável, estima-se que existam cerca de 80 átomos. Essa diferença surpreendente demonstra não apenas a profundidade estratégica do jogo, mas também a criatividade necessária em cada partida. Os jogadores devem pensar em vários movimentos à frente, antecipando as ações do oponente e considerando inúmeras possibilidades. Não importa se você é um iniciante jogando por diversão ou um grande mestre competindo pela glória, as possibilidades infinitas no xadrez tornam o jogo sempre novo e emocionante. Então você está pronto para desvendar alguns mistérios deste jogo eterno? Acredite ou não, Ariana Grande adora Jim Carrey. Em 2015, durante sua aparição no programa Live with Kelly and Michael, Ariana falou sobre seu amor de longa data por esse icônico ator de comédia. Ela não o considerava apenas um artista talentoso, chamou Jim Carrey de seu ídolo e compartilhou o profundo impacto que ele teve em sua vida e carreira. Os fãs ficaram surpresos e intrigados quando ela confessou que sente uma verdadeira admiração por ele. Essa revelação gerou discussões entre os fãs e a mídia, que acharam a ideia de que a talentosa popstar admira a estrela excêntrica de filmes como Ace Ventura e O Show de Truman bastante fascinante. Jim Carrey, conhecido por seu humor extravagante e versatilidade impressionante, inspirou muitos ao longo das gerações, e ver uma jovem artista como Ariana colocá-lo em um pedestal trouxe um toque encantador à sua trajetória no mundo do entretenimento. Para os ouvintes foi um lembrete adorável de que até as celebridades têm seus heróis, o que as torna um pouco mais próximas de nós. Quem mais Ariana pode admirar? Vamos revelar a verdade sobre os sucessos de Natal dos Beatles. Os Beatles estabeleceram um incrível recorde com 4 músicas ocupando o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido em 1963, 1964, 1965 e 1967. Suas canções festivas como I Want to Hold Your Hand e Day Tripper não só dominaram o rádio, mas também mostraram o enorme impacto cultural do grupo nos vibrantes anos 60. Todo ano, os amantes da música aguardam ansiosamente a disputa pela cobiçada primeira posição de Natal, uma tradição que ainda é forte no Reino Unido. Apesar das constantes mudanças na cena musical, o recorde dos Beatles é um testemunho de sua incrível popularidade e da atemporalidade da sua música. O espírito festivo deles continua a inspirar novas gerações de artistas, lembrando a todos nós a alegria e a união que seus sucessos de Natal trouxeram aos ouvintes ao redor do mundo. Que incrível que seu legado se mantém até hoje. Por que os direitos humanos são importantes para 200 milhões de pessoas? É surpreendente perceber que, embora mais de 200 milhões de pessoas participem da discussão sobre direitos humanos, apenas cerca de 5 milhões estão ativamente envolvidos no tema. Essa discrepância levanta questões importantes sobre conscientização, ações e barreiras que impedem as pessoas de agir. Muitos se preocupam sinceramente com questões como igualdade, liberdade e justiça, mas por várias razões, como falta de recursos ou conhecimento, a maioria não participa diretamente. As vozes daqueles que estão ativamente envolvidos são cruciais, pois ajudam a promover as mudanças necessárias na sociedade. Ativistas e organizações trabalham incansavelmente para aumentar a conscientização, apoiar comunidades marginalizadas e promover políticas que protejam os direitos humanos. Se mais pessoas compreendessem a importância de sua participação, imagine o quão poderoso esse movimento poderia se tornar. Como podemos inspirar os outros 195 milhões a agir? Você pode se surpreender ao descobrir os riscos do tétano. Muitas pessoas acham que o tétano só pode ser contraído por pregos enferrujados, mas isso não é verdade. As bactérias que causam o tétano, conhecidas como Clostridium tetani, estão presentes no solo, na poeira e até nas fezes de animais. Isso significa que até um prego limpo e brilhante pode representar um grande perigo. O tétano afeta o sistema nervoso e pode causar dores intensas, rigidez muscular e espasmos, dificultando a abertura da boca ou a deglutição.
As bactérias entram no corpo através de feridas, que podem ser causadas por qualquer coisa, não apenas por pregos. Portanto, se você tiver um corte ao jardinagem, uma picada de algo afiado, ou qualquer outra situação em que o solo possa entrar em contato com uma ferida aberta, há risco. Felizmente, a vacinação é fundamental na prevenção, por isso é muito importante manter suas vacinas contra o tétano em dia para sua segurança. Esteja sempre atento a possíveis feridas, pois o tétano pode ter consequências graves para a saúde. Você está em dia com suas vacinas? Vamos desvendar a verdade sobre as maravilhas antigas. Cientistas acreditam que as construções antigas poderiam ter sido residências reais ou locais religiosos, mas sua verdadeira função ainda é um mistério. Essa incerteza torna esses lugares ainda mais fascinantes para a pesquisa. Reconhecidas como Patrimônio Mundial da Unesco, essas estruturas têm um enorme valor cultural e histórico. Elas também são destacadas como uma das 7 novas maravilhas do mundo, atraindo visitantes curiosos de todo o planeta. Muitas pessoas se perguntam quais segredos estão escondidos nos padrões complexos, ou que histórias as pedras poderiam contar se pudessem falar. A combinação de grandeza e mistério em torno dessas construções oferece um olhar intrigante sobre o passado. Enquanto os pesquisadores continuam a estudá-las, talvez um dia possamos descobrir mais sobre sua função e importância, aprofundando nossa compreensão dessas incríveis realizações da engenhosidade humana. Vamos revelar a verdade sobre os apertos de mão de Roosevelt. Em 1º de janeiro de 1907, Theodore Roosevelt entrou para a história ao apertar a mão de 8.513 pessoas em um único dia durante uma recepção na Casa Branca. Esse impressionante recorde não foi apenas uma exibição, simbolizava a conexão única de Roosevelt com o povo americano. Como presidente que acreditava na comunicação com os cidadãos, ele frequentemente realizava recepções abertas, onde qualquer um podia comparecer. Imagine a emoção de esperar sua vez para apertar a mão do líder do país. O dia recorde de Roosevelt exigiu enorme resistência e entusiasmo, refletindo sua personalidade vibrante. Ele manteve essa tradição para mostrar acessibilidade e transparência, quebrando barreiras entre o presidente e a sociedade. Embora seu recorde ainda não tenha sido superado, continua a inspirar outros a reconhecer a força da conexão e da abordagem pessoal na liderança. Quantos apertos de mão você conseguiria fazer em um dia? Pesquisas recentes mostraram um fato surpreendente. Visitar sites religiosos pode expor os usuários a mais riscos de malware do que sites para adultos. Um estudo da Symantec descobriu que, em média, há 115 ameaças de segurança em sites religiosos. Em comparação, sites com conteúdo adulto apresentaram cerca de 25 ameaças. Isso levanta questões importantes sobre segurança na internet e como usamos a web. Muitos sites religiosos não dão a devida atenção à cibersegurança, tornando-se vulneráveis a hackers que podem inserir malware. Quando as pessoas buscam orientação espiritual ou comunidade online, é importante manter a vigilância. Sempre verifique se as conexões são seguras e preste atenção a avisos ao navegar em qualquer site. Mantendo-se informado, você pode proteger a si mesmo e aos outros, aproveitando os aspectos positivos da internet. O tubarão goblin é uma criatura marinha fascinante, famosa por sua mandíbula retrátil única. Essa mandíbula pode se estender para frente, permitindo que o tubarão capture presas a uma boa distância. Imagine poder alcançar um lanche sem se aproximar dele. É assim que o tubarão goblin caça. Ele é perfeitamente adaptado para pegar peixes e lulas que passam por perto. Quando uma potencial presa se aproxima demais, a mandíbula do tubarão goblin dispara para frente, quase como uma funda, surpreendendo a vítima desavisada. Essa maneira incomum de caçar mostra não apenas a eficácia do tubarão goblin, mas também como a natureza cria adaptações incríveis para sobreviver nas misteriosas profundezas do oceano. Você já ouviu falar de outros animais com habilidades de caça tão únicas? Todo ano, o Vietnã realiza um festival único, conhecido como Festival da População. Este evento vibrante celebra a diversidade e a riqueza da comunidade local. A festa mostra a cultura, as tradições e as contribuições dos diferentes grupos étnicos que compõem a população do país. Aqui você pode desfrutar de música e danças tradicionais, trajes coloridos e deliciosa comida local. Uma verdadeira festa para todos os sentidos. Os visitantes podem participar de jogos populares e exposições de arte que refletem o patrimônio cultural do Vietnã. É impressionante como esse festival não só promove a unidade, mas também levanta questões sociais importantes sobre as comunidades.
Com sua atmosfera alegre e espírito de união, o Festival da População realmente representa o coração e a alma do Vietnã. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa celebração vibrante. Você já se perguntou por que o fogo foi importante para os foguetes? O fogo teve um papel fundamental no desenvolvimento da tecnologia de foguetes, desde nossas primeiras tentativas de conquistar o céu. Muito antes dos foguetes modernos, civilizações antigas usavam construções simples de foguetes movidos a fogo. Por exemplo, no século XIII, os chineses criaram foguetes de pólvora, que lançavam projéteis primitivos ao ar, tanto para fins militares quanto festivos. Esses primeiros exemplos mostraram como o fogo pode mover objetos, abrindo caminho para conquistas futuras. Com o avanço da tecnologia, o uso da combustão em motores de foguetes se tornou essencial durante a corrida espacial do século XX. Engenheiros aprenderam a controlar o fogo em combustíveis líquidos e sólidos, alcançando grandes sucessos, como o lançamento de satélites e o envio de pessoas à Lua. Hoje, o fogo não só lança foguetes, mas também inspira inovações no design aeroespacial. Compreender seu significado histórico nos ajuda a valorizar a incrível trajetória da tecnologia de foguetes e seu papel na exploração do universo. Por que o fogo foi tão importante para moldar o futuro das viagens espaciais? A incrível verdade sobre leões da natureza. Você sabia que nas alcateias de leões, a caça é principalmente feita pelas fêmeas? Essas caçadoras experientes trabalham juntas em grupos coordenados para perseguir e capturar suas presas, que podem incluir zebras, antílopes e gnus. Enquanto as fêmeas caçam, os machos geralmente ficam para trás, protegendo seu território e cuidando dos filhotes, garantindo a segurança da alcateia. É impressionante ver como esses papéis destacam a complexa estrutura social do grupo. Depois que as fêmeas capturam a presa, os machos costumam comer primeiro, o que demonstra sua posição dominante na alcateia. Esse sistema não só promove a cooperação entre as fêmeas, mas também garante que os leões mais fortes permaneçam saudáveis e capazes de proteger a alcateia. Então, da próxima vez que você imaginar uma alcateia de leões, lembre-se de que o trabalho em equipe e a estratégia são essenciais para a sobrevivência deles, como esses papéis incríveis se desenvolveram ao longo do tempo. Você sabia que o mercado Tsukiji, em Tóquio, Japão, foi por muito tempo o maior mercado de peixe e frutos do mar do mundo, cheio de energia e vida cultural? Esse centro icônico não era apenas um lugar para comprar atum fresco, era um verdadeiro evento. Os vendedores exibiam suas incríveis capturas, enquanto chefes e restaurateurs buscavam os melhores ingredientes. Ao caminhar pelas ruas estreitas, você sentia o aroma de sushi e frutos do mar recém-preparados. Milhões de pessoas visitavam Tsukiji todos os anos, não só para comprar, mas também para ver os lendários leilões de atum, onde enormes peixes eram vendidos por quantias astronômicas. Fechado em 2018, o mercado se mudou para Toyosu, mas seu legado vive no coração de Tóquio. Mesmo após a mudança, amantes da comida e turistas ainda lembram dos sabores frescos e das cenas vibrantes que definiram Tsukiji. Hoje, ele nos lembra da importância cultural dos mercados de alimentos ao longo da história, o que torna o mercado local tão acolhedor. Você sabia que o Jidja Kaki mudou nossa compreensão sobre nós mesmos? Essa inovação fascinante foi apresentada pela primeira vez em 1987, em Olemanuzia, capturando a imaginação de muitos e abrindo novos horizontes para explorar as capacidades humanas. O Jidja Kaki é uma iniciativa incrível que foca na pesquisa dos limites do desenvolvimento humano e mostra o que podemos alcançar ao expandir nossas fronteiras. Isso gerou discussões sobre o potencial de melhorar nossas habilidades físicas e como podemos nos adaptar a diferentes condições. Ao investigar a influência do Jidja Kaki, os cientistas descobriram que não se trata apenas de desempenho. Os resultados destacaram aspectos importantes de saúde, resiliência e envolvimento comunitário. O legado do Jidja Kaki continua a inspirar novas gerações de pensadores e cientistas. O que isso significa para o futuro do desenvolvimento humano? Você sabia que o Parque Nacional Yala é o lar dos leopardos? Este incrível parque no Sri Lanka é considerado um dos melhores lugares do mundo para ver leopardos em seu habitat natural. Yala tem a maior concentração desses magníficos grandes felinos, tornando-se um paraíso para amantes da natureza e fotógrafos. O parque cobre mais de 977 quilômetros quadrados e oferece paisagens variadas.
arbustos, pântanos e florestas, onde é possível ver não apenas leopardos, mas também elefantes, ursos, preguiça e aves raras. Durante os safaris, os visitantes podem observar leopardos descansando à sombra ou se movendo cuidadosamente pela vegetação. Ver essas criaturas esquivas de perto é uma experiência emocionante, tornando Yala um destino imperdível para todos que se interessam pela natureza e vida selvagem. Você já sonhou em ver esse espetáculo com seus próprios olhos? É verdade que o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho? Isso é um fato incrível, baseado em uma coincidência cósmica impressionante. O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua, mas também está aproximadamente 400 vezes mais longe da Terra. Graças a esse equilíbrio surpreendente, o Sol e a Lua parecem ter tamanhos quase iguais do nosso planeta. Essa coincidência cria um espetáculo conhecido como eclipse solar total, quando a Lua passa diretamente na frente do Sol, cobrindo completamente seu disco brilhante. Imagine a emoção quando, por um momento, o dia se transforma em crepúsculo e as estrelas começam a brilhar. Durante um eclipse solar total, é possível até ver a coroa do Sol, um belo brilho de plasma ao seu redor, que brilha mais do que nunca. Esse espetáculo raro e inspirador nos lembra das maravilhas do nosso universo. Um fato interessante sobre as leis religiosas de Delaware. No primeiro estado, é proibido sussurrar durante os cultos. Essa regra inusitada surgiu do desejo de manter a paz e a ordem nos locais de adoração. Imagine que você está em um culto e deve manter seus comentários para si mesmo. Caso contrário, corre o risco de infringir a lei. Essa lei estranha destaca como diferentes estados podem ter leis únicas que podem parecer estranhas ou até engraçadas para os de fora. Delaware tem uma longa história de combinar tradições com costumes locais peculiares, tornando-o um lugar fascinante para se explorar. Muitos outros estados também têm leis estranhas, mas esta se destaca por se referir a uma prática sagrada de adoração. Então, da próxima vez que você estiver em uma igreja em Delaware, lembre-se de que é melhor sussurrar pouco. Sua tranquilidade e possível situação legal dependem disso. Não é interessante como as leis podem refletir os valores da comunidade? Você sabia sobre os baralhos secretos durante a Segunda Guerra Mundial? No meio do caos da guerra, a United States Playing Card Company criou um plano engenhoso para ajudar os soldados. Eles desenvolveram baralhos especiais, que pareciam cartas normais, mas tinham um segredo oculto. Quando essas cartas ficavam molhadas, o papel se descolava, revelando cartas de fuga que mostravam rotas para soldados capturados. Essa combinação inovadora de jogo e táticas reais de sobrevivência foi crucial, oferecendo esperança e orientação para aqueles em desespero. Ao disfarçar informações vitais em algo tão inofensivo como um baralho, a empresa desempenhou um papel importante em ajudar os soldados a buscarem liberdade. Imagine estar em uma situação difícil e sua única esperança é um jogo que você ama. Não é incrível como a criatividade pode se entrelaçar com a história de uma forma tão emocionante? Uma gota de óleo pode prejudicar a água. Pode parecer surpreendente, mas apenas uma gota de óleo pode contaminar até 25 litros de água. Esse fato alarmante destaca o impacto devastador dos derramamentos de petróleo em nossos oceanos, rios e lagos. Quando o óleo se mistura com a água, forma uma fina camada que bloqueia a luz solar e impede que as plantas aquáticas realizem a fotossíntese, essencial para sua sobrevivência. Essa camada também pode reter substâncias nocivas, criando condições tóxicas para peixes e outros seres marinhos. Além disso, os derramamentos de petróleo afetam não só a água, mas também podem desestabilizar ecossistemas inteiros, causando danos a longo prazo e perda de biodiversidade. As consequências vão muito além do incidente em si, afetando comunidades que dependem de água limpa para beber e pescar. É importante entender a relevância de até mesmo pequenas quantidades de óleo em nossos sistemas hídricos. Reconhecendo esse fato, podemos tomar medidas para proteger nossos recursos preciosos e promover práticas mais limpas no nosso dia a dia. Como podemos garantir a segurança de nossas águas?